Olá, família! Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa jornada pela Bíblia. Hoje, vamos nos aprofundar em um dos momentos mais grandiosos e decisivos de toda a história da fé, a aliança no Monte Sinai. Se você já se perguntou de onde vêm os 10 mandamentos e o que eles realmente significam, este vídeo é para você. Imagine a cena. Depois de séculos de escravidão e uma fuga espetacular do Egito, o povo de Israel chega ao deserto. O que antes era um lugar de medo e incerteza, agora se torna um palco de revelação. Eles não estão mais fugindo, estão caminhando em direção a um propósito. Eles acampam aos pés de uma montanha imponente, o Monte Sinai, coberto por nuvens, trovões e um profundo mistério. Ali, Deus não apenas os guiaria, ele se revelaria a eles de uma forma sem precedentes. É nesse cenário que Moisés sobe ao monte para encontrar Deus. E a primeira coisa que Deus faz é propor uma aliança. Pense nisso. O Criador do Universo, o Deus Todo-Poderoso, estava convidando um povo recém-liberto para uma parceria. Em Êxodo 19, ele diz a Moisés: "Assim dirás à casa de Jacó: se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis o meu tesouro particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha." Isso é extraordinário. Deus não estava apenas dando ordens, ele estava oferecendo um relacionamento. Ele estava dizendo: se vocês caminharem comigo, serão minha propriedade exclusiva, meu tesouro especial. Israel deixaria de ser apenas uma multidão de ex-escravos para se tornar uma nação santa, um reino de sacerdotes, um povo separado para representar Deus na terra. Mas essa aliança exigia uma preparação. Não se entra na presença da santidade de qualquer maneira. Deus instruiu o povo a se purificar. Eles deveriam lavar suas roupas e, mais importante, preparar seus corações. Era um chamado à consagração, um tempo para se afastar do comum e se voltar para o sagrado. Por 3 dias, a expectativa cresceu. Havia um senso de que algo monumental estava prestes a acontecer. E então, no 3º dia, o espetáculo divino começou. O monte inteiro tremeu. Relâmpagos cortavam o céu, e o som de uma trombeta cada vez mais forte ecoava pelo acampamento. Uma densa nuvem de fumaça e fogo cobriu o topo do Sinai. Era o próprio Deus descendo em sua glória majestosa para falar com seu povo. A Bíblia descreve um temor reverente que tomou conta de todos. Eles estavam testemunhando a presença manifesta do Criador. E no meio daquele cenário de poder e glória, uma voz se fez ouvir. A voz de Deus, proclamando as 10 palavras, os 10 mandamentos. Esses mandamentos não eram apenas um conjunto de regras arbitrárias. Eram os princípios fundamentais para uma sociedade justa, saudável e em comunhão com Deus e com o próximo. Vamos revisitá-los brevemente. Os primeiros 4 mandamentos definem nosso relacionamento com Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Isso estabelece a exclusividade e a soberania de Deus. Não farás para ti imagem de escultura. Uma proibição à idolatria, que nos lembra que Deus é espírito e não pode ser contido em objetos criados por mãos humanas. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Um chamado ao respeito e à reverência pelo nome e pelo caráter de Deus. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. Um princípio de descanso e de separação de tempo para adorar e recarregar as energias. Os outros 6 mandamentos governam nossos relacionamentos uns com os outros. A base para qualquer comunidade que queira prosperar. Honra teu pai e tua mãe. O fundamento do respeito e da ordem familiar. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás. Esses mandamentos protegem a vida, a família, a propriedade, a reputação e o coração. Eles são a receita de Deus para a paz social. Ao ouvir essas palavras diretamente de Deus, em meio ao fogo e aos trovões, o povo ficou tomado de temor. Eles entenderam a seriedade daquele momento, e a resposta deles foi unânime. Em Êxodo 24, eles declaram: tudo o que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. Eles aceitaram os termos da aliança. Para selar esse pacto, Moisés construiu um altar ao pé do monte.
Ele leu o livro da aliança para o povo e depois aspergiu o sangue de sacrifícios sobre o altar e sobre o povo. O sangue, na cultura bíblica, é símbolo de vida e representava a união sagrada e indissolúvel que estava sendo firmada ali. Nascia oficialmente uma nação espiritual, chamada a viver não apenas pelos milagres que viram no Egito, mas pelos princípios divinos que receberam no Sinai. Depois dessa cerimônia, Moisés sobe novamente ao monte para um período de 40 dias e 40 noites. A presença de Deus permaneceu visível, como um fogo consumidor no topo da montanha. Lá, no encontro íntimo com Deus, Moisés recebeu instruções detalhadas para a construção do tabernáculo. O tabernáculo seria uma espécie de Sinai portátil, uma morada sagrada onde a presença de Deus habitaria no meio do povo durante sua jornada pelo deserto. Deus não queria ser um Deus distante, confinado a um monte. Ele queria caminhar com seu povo. Quando Moisés finalmente desceu, algo nele havia mudado. O seu rosto brilhava com uma luz sobrenatural, um reflexo da glória de Deus com quem ele esteve face a face. As pessoas mal conseguiam olhar para ele. Era a prova visível de que estar na presença de Deus nos transforma. O que podemos aprender com o Monte Sinai hoje? Primeiro, que a verdadeira liberdade não é a ausência de regras, mas a submissão voluntária a princípios que nos protegem e nos dão propósito. A liberdade que Israel recebeu ao sair do Egito só encontrou seu verdadeiro significado quando eles aprenderam a viver em obediência à voz de Deus. Liberdade sem direção é apenas caos. Segundo, o Sinai nos ensina sobre a santidade de Deus e a necessidade de nos aproximarmos dele com reverência e um coração preparado. A adoração genuína nasce do reconhecimento de quem Deus é e de quem nós somos diante dele. E, finalmente, a história do Sinai aponta para uma aliança ainda maior. O apóstolo Paulo nos diz que a aliança da lei, escrita em tábuas de pedra, revelou nossa incapacidade de sermos perfeitos por nós mesmos. Mas ela preparou o caminho para a nova aliança em Jesus Cristo. Em Jesus, a lei não é abolida, mas cumprida. E através do Espírito Santo, essa lei não é mais escrita em pedra, mas gravada em nossos corações. O Deus que desceu em fogo sobre o Monte Sinai é o mesmo Deus que hoje, através de Cristo, habita dentro de cada um que crê. Sua presença não está mais limitada a um lugar geográfico, mas está conosco onde quer que vamos. Essa é a maior promessa de todas. O Sinai nos lembra que Deus não apenas nos liberta dos nossos Egitos pessoais, mas Ele nos chama para um relacionamento, para viver em aliança com Ele. Obrigado por me acompanhar nesta reflexão profunda. A história do Sinai é a base para entendermos todo o resto da Bíblia. Se você foi abençoado por este vídeo, deixe o seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para não perder os próximos episódios. Que a glória de Deus, revelada no Sinai, brilhe em sua vida hoje. Fiquem na paz.